Meu pai chegou de Portugal com alguns meses de idade e, como todos os imigrantes, foi trabalhar numa fazenda, ou melhor, a família dele foi trabalhar numa fazenda. E ele cresceu nesse ambiente, casou-se numa cidadezinha chamada Nova Europa, próximo a Ibitinga, e chegou a montar uma pequena olaria, que aliás ele herdou do pai dele já quase pronta. Vendeu a olaria, vendeu uma casinha que ele tinha e quis se aventurar no transporte de café, que era coisa da época. Então ele vendeu tudo e mudou-se com a mulher e 3 filhos para Ribeirão Claro, no Paraná. E lá no Paraná eu nasci. E assim que eu nasci, ele foi acometido de uma doença que ele não sabia o que era exatamente, andou para cima e para baixo, viajou, veio até São Paulo, em Botucatu, onde diz que tinha um hospital espetacular, e ninguém sabia o que ele tinha. No fim, um irmão dele morava em São Caetano, era motorista da Texaco, transportava combustível, estava relativamente bem, então chamou o irmão doente. Meu pai, chegando aqui, foi no Hospital Humberto Primo, que era mantido pelo grupo Matarazzo, e lá no Humberto Primo detectaram que ele estava com um rim necrosado e a bexiga já começando a necrosar. Isso resultou em que nós mudássemos do interior do Paraná para São Caetano do Sul, e para que meu pai fosse internado e operado para a extração do rim, da bexiga, aquela coisa arada toda. E foi aí que eu saí de uma cidadezinha lá no Paraná, uma cidade muito ruim, que não tinha nada, só tinha fazenda e mais nada, não tinha nada. Falei, que bom, vou agora para uma cidade em São Paulo, pensei eu, com os meus 5 anos de idade. Eu ia fazer 5 anos de idade, eu estava com 4 anos e alguns meses. E chegando em São Caetano, surpresa, uma cidade pior do que aquela de onde eu vim. E vamos conviver com ela até quando? E lá fui eu, com meus 5 anos de idade, me matriculei depois no Grupo Escolar Senador Flacker, fiz o meu curso primário. Enquanto eu estava fazendo o curso primário, que era comum naquela época, eu já fui trabalhar numa barbearia nas horas vagas para varrer o salão e lavar a saboneteira e fazer todos os serviços manuais aí que o barbeiro propriamente dito ficava liberado de fazer. Mas como eu estava, o salão do barbeiro era no caminho para uma das indústrias principais do Matarazzo, que trabalhava 24 horas por dia, às 2 horas as moças iam passando para ir para o serviço e parece-me que eu conversei com uma delas e dei umas risadas, e o barbeiro disse, se você quiser conversar com a moça, vai conversar na sua casa, aqui é lugar de trabalho. Aí eu peguei meu boné e fui para casa. À noite ele foi lá, pediu para o meu pai conversar comigo, que ele estava nervoso, e eu disse ao meu pai que na barbearia dele eu não pisaria mais nem para cortar o cabelo. E assim eu fiquei dando umas amostras, mais ou menos, de como eu seria futuramente. Eu sempre fui muito determinado. Eu trabalhei nessa barbearia, depois trabalhei numa oficina que consertava e montava bicicletas. Depois fui trabalhar na fábrica de louças Adelinas. Depois trabalhei na fábrica de botões das indústrias Aliberti. Depois ingressei no Grupo Matarazzo, que era o maior de São Caetano, que todos almejavam trabalhar lá, e fui trabalhar como ajudante de carpinteiro. Aí, já com ordenado mensal fixo,
eu tinha dinheiro para pagar meus estudos. Então eu entrava nas indústrias Matarazzo às 7h20 da manhã e saía às 5 horas, tomava um banho de bacia muito rápido e tomava o trem para ir para São Paulo fazer o curso de contabilidade, porque São Caetano não tinha nada. Mas quando eu digo que não tinha nada, tinha 2 ou 3 grupos escolar só, na parte de ensino. Não tinha pronto-socorro, hospital nem pensar, e as ruas todas não tinham nenhum benefício, não tinha calçamento, não tinha guia e sarjeta, chovia, a água escorria e tudo bem. E com isso, os que residiam em São Caetano sofriam muito de tifo, principalmente as crianças. E morriam muitas crianças por esse motivo, com tifo, que é uma doença que são micróbios que ficam prejudicando o organismo e acabam levando até a morte. E era uma situação muito desagradável, porque inclusive você vê, não tínhamos água nem esgoto, não tinha água. A água você precisava fazer uma cisterna no fundo do quintal, porque todas as casas em São Caetano tinham quintal enorme, porque ninguém queria construir nada aqui, então quem morava aqui para trabalhar nas indústrias Matarazzo construía uma pequena casa e pegava o terreno que queria, que terreno é o que não faltava. Então se construía uma cisterna para ter água em casa, para beber, para higiene, enfim, para tudo, né? Mas acontece que havia uma casinha onde eram feitas as necessidades todas, e essa casinha tinha uma lata de 20 litros e uma tábua onde a gente fazia todas as necessidades. No fim de uma semana você enterrava aquela lata no quintal, era o único jeito, né? Mas acontece que os dejetos que você enterrou ali perto da cisterna, eles acabavam caminhando para a cisterna. Então a água, sem nós sabermos, nós bebíamos e era uma água contaminada e que resultava exatamente no tifo. Então já quando eu comecei a tomar o trem para estudar, nós sabíamos dessa situação, já conhecíamos essa situação e comentávamos isso, né? Agora, essas coisas não eram comentadas anteriormente, porque o que os habitantes de São Caetano queriam e faziam muito bem era viver alegremente, né? Ter bastante amigo. Os clubes, havia lá o Esporte Clube Lázio, Esporte Clube Rio Branco, tinha o Clube da Elite, que era o clube ideal, frequentado pelos mais abastados, e todos eles tinham atividades inúmeras, inclusive tinha aulas de atletismo, clube de futebol, bailes todos os sábados e domingos. Então era uma vida alegre, confortável. E os detalhes que eu acabei de enumerar da água contaminada eram detalhes. A pessoa morria, enterrava e a vida continuava. E conversando com os meus amigos no trem que nós tomávamos para ir estudar, eu me revoltava. Eu dizia que era uma situação que não podia continuar, né? Não tem cabimento, né, que isso aconteça e a gente não fale nada. Então procurávamos reclamar com o representante do prefeito, com o prefeito lá de Santo André. Tinha umas pessoas que em São Caetano que já tinham sido inclusive vereador, procurávamos eles sempre e tal, mas não se conseguia nada de positivo.
E um dia eu, conversando com um dos colegas que iam estudar comigo, o Walter Tomé, eu falei para ele, por que nós não fundamos um jornalzinho e não reclamamos sobre tudo isso para todo mundo ficar sabendo? Ele achou a ideia, assim, mirabolante. Ele disse, bom, falar é fácil, eu quero ver fazer, né? Como é que nós vamos fazer isso? E fomos conversando, sem compromisso, a gente ia estudar. Nós tomávamos o trem aqui às 6h45, chegava lá em São Paulo depois de 15, 20 minutos no Brás, íamos para a escola, saímos da escola e tomávamos o último trem, que era às 10h45, e chegava aqui às 11 horas da noite. Aí a gente dormia um pouco para levantar logo para ir para o trabalho, trabalhar, para depois continuar aquela rotina. E a única coisa que o pessoal de São Caetano estudava era contabilidade, porque era o curso mais barato que existia. Não dava para pagar um curso maior. A não ser um ou outro de São Caetano, especialmente os da família Dalmas, que eram donos da indústria de sebo que eles tinham. A indústria de sebo é força de expressão. Eles fabricavam produtos que tiravam do sebo que eles recolhiam no açougue, sebo e restos de carne. E eles tinham capacidade para condições de pagar, então eles iam para a escola, estudavam administração de empresa, engenharia, direito. Os irmãos Dalmas estudaram e se formaram e deram grandes profissionais. Mas falando da maioria, entre as quais eu me incluía, nós estudávamos contabilidade. E nessas conversas eu acabei dizendo para o meu amigo, nós vamos fazer o seguinte, vamos procurar os clubes de São Caetano e pedir uma verbazinha para cada um pagar uma página do jornalzinho nosso de 4 páginas. Ele falou, a ideia parece boa, né? Mas é um pouco incrédulo, né? Ele falou, bom, vamos tentar. Então nós fizemos um resumo do que nós achávamos que seria o jornal. A finalidade, o que nós queríamos, nossas pretensões e tal. E todos acharam maravilhoso e concordaram que sim, que eles estavam de acordo. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar floresta. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você? Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Aí nós procuramos os clubes, acharam maravilhoso e tal, e nós então começamos a trabalhar para fazer o primeiro número do jornal. Procuramos quem engrossasse o nosso bloco de 2 e nós precisávamos de uma pessoa com 21 anos de idade, porque naquela época a maioridade era 21 anos. 18 anos, 16, 19, não contava. Ou você tinha 21 anos de idade e era maior de idade, ou você era menor de idade. Então, eu fui procurar uma pessoa que tivesse 21 anos, porque eu não tinha. O Walter Tomé também não tinha. Eu tinha 19, ia fazer 20. E o Tomé era mais novo do que eu.
tinha 18 anos. Então nós precisamos registrar esse jornal no registro de títulos e documentos. E na escola eu tive um professor que gostou muito da ideia e ficou nos ajudando, nos acolitando. Tudo que nós precisávamos, nós conversávamos com o professor Osmar Pimentel. E Osmar Pimentel que nos deu todas essas dicas que nós desconhecíamos, que precisava registrar o jornal, que precisava uma pessoa de maioridade, essas coisas todas. Então, eu já tinha conversado com os irmãos Dalmas, eles nos apoiaram, mas eu pensei, os irmãos Dalmas são muitos, e eu vou procurar uma pessoa de fora, para não ficar tudo resumido em uma família. Então eu pedi para o Luiz Rodrigues Neves, que foi meu instrutor no tiro de guerra. O tiro de guerra nosso também não era em São Caetano, porque São Caetano não tinha nada. O tiro de guerra era em Santo André. E ele foi um aluno exemplar e fez um estudo adicional e ficou sendo o sargento instrutor do tiro de guerra. E como sargento instrutor, ele era assim uma pessoa mais respeitada, benquista, e eu achei que era o indicado para compor o nosso grupo. E o Neves concordou comigo, conversei com ele, falei o que nós queríamos, tudo. Ele concordou e nós formamos então, a direção do jornal era o Luiz Neves, o Walter Tomé e eu. E tiramos o primeiro número do jornal, já falando no primeiro número do jornal, que nós queríamos separar São Caetano de Santo André. O primeiro número já saiu mostrando a quem nós estávamos vindo a público. E com essa primeira edição, o nosso professor nos aconselhou a fazer uma prévia, consultar o pessoal de São Caetano, ver se era isso que eles queriam, que nós lutássemos por isso em primeiro lugar. Mas em primeiro lugar, o povo de São Caetano disse que queria um hospital, uma Santa Casa. Eles queriam uma Santa Casa. Então nós nos dedicamos a construir um hospital em São Caetano. O jornal foi lançado dia 28 de julho, que é o aniversário da cidade, 28 de julho de 1946. No dia 7 de dezembro de 1946, nós estávamos numa assembleia de 100 pessoas fundando a Sociedade Beneficente Hospitalar São Caetano. O que eu fiz? Assim que nós fizemos aquela pequena consulta popular, eu escrevi uma carta para o prefeito, aliás, para o prefeito não, que ele não viria, ele era de Santo André. Eu escrevi uma carta para o vigário da paróquia, para o delegado de polícia, para 2 médicos, para representante da Legião Brasileira de Assistência, que era a única autoridade que existia em São Caetano, não é? E nos reunimos na sede do clube comercial, era mais ou menos umas 8 ou 10 pessoas, e eu expus que nós queríamos fazer uma campanha para fundar uma Santa Casa. Tinha um farmacêutico também que eu convidei, e quem fazia a exposição e conversava não era eu, que era um garoto, e o Tomé era mais garoto do que eu. O Luiz é que falava em nosso nome, Luiz Rodrigues Neves, porque ele tinha 7 anos mais do que eu, então ele já, como sargento do instrutor do tiro de guerra, 7 anos mais velho do que eu, com 26 anos de idade, ele dava mais credibilidade àquilo que nós queríamos falar. E de maneira que nós fizemos essa reunião,
E logo em seguida fizemos uma outra, cada um convidou mais 3 ou 4 pessoas, e mais outra, e no fim nós nos reunimos com 100 pessoas e fundamos a Sociedade Beneficente Hospitalar São Caetano. Fazia parte da sociedade pessoas de São Caetano muito respeitadas, como o Ângelo Rafael Pellegrino, o João Barilli, pessoas assim de respeitabilidade. O Acácio Novaes, que era um executivo das indústrias Matarazzo, ele era o encarregado do RH e tinha um cargo de executivo nas indústrias Matarazzo. E com essas pessoas, nós fizemos então a campanha do tijolo, se dava tantos reais, recebia um vale um tijolo, vale 2 tijolos. Campanha do metro, concurso de robustez infantil, para ver qual era a criancinha mais bonita, os pais compravam votos, e tudo isso nós fomos ajuntando dinheiro, e com esse dinheiro compramos um terreno na Rua Espírito Santo. Quem comprou, quem fez a negociação toda, foi o Ângelo Rafael Pellegrino, que mais tarde viria a ser o primeiro prefeito de São Caetano. Ele comprou o terreno, nós fizemos lá várias quermesses, eu carreguei muitos sacos de carvão nas costas, como os meus companheiros todos também, e nós construímos um hospital. Com essa credibilidade que o jornal conseguiu, e falando sempre em autonomia, semanalmente, nas edições que eram lançadas, nós então fizemos o movimento autonomista de 1948. Esse movimento era para aproveitar uma lei estadual de uma nova divisão territorial, política e administrativa. E essa lei exigia que cada terreno, melhor, cada bairro, enfim, cada setor de um município que quisesse se tornar independente, teria que apresentar um requerimento com 10% de assinaturas de pessoas ali residentes, provar que o município tinha condições financeiras e uma série de coisas que nós então tivemos que correr atrás. Então nós fazíamos reuniões periódicas. Acabamos fundando a Sociedade Amigo de São Caetano para ter uma pessoa jurídica que pudesse falar em nosso nome. E com isso todos se juntaram a nós e foram correr a cidade toda a cata de assinaturas, e nas assinaturas era também assinada uma ficha para o cartório poder reconhecer a firma, que a firma tinha que ser reconhecida. E aí surgiram várias dificuldades, que algumas delas até eu acho que é interessante narrar, como por exemplo, reconhecer a firma no cartório. O único cartório que tinha em São Caetano tinha que ter um cartório para registrar as pessoas que nascessem, as pessoas que morressem. Então o cartório em São Caetano existia, mas o dono do cartório era o prefeito de Santo André. E ele disse, aqui ninguém vai reconhecer firma nenhuma. Negativo. Os funcionários deles, não. Ele deu ordem. O pessoal da autonomia municipal aqui não entra. Não, pode entrar, mas nós não conversamos com ninguém a respeito da autonomia municipal. Reconhecer firma, então, nem pensar. Aí entra novamente o Luiz Rodrigues Neves. Ele teve um atirador, que nós chamávamos, quem fazia o tiro de guerra, a gente chamava de atirador, né? Então um aluno dele, um atirador, trabalhava em um outro cartório em Santo André. E a firma você podia reconhecer, tanto em São Paulo como no Paraná, ela tem validade, a firma está reconhecida. Então nós fomos conversar com o dono do cartório. E ele tinha uma pendenga, uma desavença lá com o Antônio Flacker, que era o dono do cartório de São Caetano, que era o prefeito. Ele tinha
uma rusga qualquer, a respeito de um novo cartório que ia surgir. Eles estavam disputando quem ia ficar com esse novo cartório. Então ele, para tirar uma forra contra o Flacker, ele se dispôs a fazer o reconhecimento das nossas firmas de graça e à noite. Desde que esse atirador, esse amigo do Luiz Neves, fosse à noite lá nos atender e fazer toda a parte burocrática que tinha que fazer. E assim nós conseguimos reconhecer as firmas. Aí nós precisávamos provar que São Caetano tinha capacidade financeira para sobrevivência. Ele poderia sobreviver como município independente porque o que ele arrecadava era suficiente. Todo mundo sabia, porque nós tínhamos aqui, já tínhamos aqui General Motors, o Grupo Matarazzo, que era o maior empregador do estado de São Paulo, tínhamos a Cerâmica São Caetano, tínhamos, enfim, uma infinidade de indústrias. Mas para provar isso era difícil. Então o Luiz Rodrigues Neves foi conversar com o Clodomiro Guzmão Rocco, que era funcionário municipal e trabalhava em São Caetano, num posto de arrecadação de tributos que existia em São Caetano. Então ele conversou com o Clodomiro Guzmão Rocco e falou: que tá louco, você quer que eu perca o emprego? Eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Eu sei que isso é confidencial, eu não vou poder fazer isso e tal. Mas a nossa insistência foi tanta, nós voltamos lá várias vezes e tal, que um dia ele falou: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou almoçar e vou deixar esses papéis em cima da minha mesa. Você vem aqui, você pode pegar os papéis, eu faço de conta que não vi. Mas quando eu voltar, eu quero eles na minha mesa. E naquela época não tinha xerox. Naquela época não... vamos lá, tira xerox e tal. Não é assim. Eu conversei com um fotógrafo que trabalhava para o jornal de São Caetano em troca de propaganda. Fazíamos uma permuta. Inclusive ele me fez um pedido e eu consegui, então ele ficou trabalhando para o jornal, tirava as fotografias e não cobrava. Ele queria uma carteirinha da Federação Paulista de Futebol para entrar nos estádios. Eu conversei com o Osmar Pimentel, ele era muito amigo do Ulisses Guimarães, e o Ulisses Guimarães era o secretário-geral da Federação Paulista de Futebol. E consegui a carteirinha para o fotógrafo, e ele fazia as fotografias para o jornal. E foi ele que fotografou toda a documentação que nós tiramos da mesa do Clodomiro Guzmão Rocco. Porque na época você fazia uma fotocópia. Você tirava a fotografia e depois com aquele negativo você fazia uma fotografia do negativo para depois você ter aquilo para leitura normal. Ele fotografou tudo, nós corremos, colocamos as coisas em cima da mesa do Rocco e juntamos as fotocópias no nosso processo. E aí fomos entregar o processo na Assembleia Legislativa, acharam que o processo estava em ordem, mas tinha que ser aprovado em plenário. Aí nós tivemos que fazer um trabalho de lobby lá na Câmara Estadual, Assembleia Legislativa, e nós contávamos para isso com os deputados que acabaram se tornando nossos amigos, pensando naturalmente nos votos que eles iam colher aqui futuramente, que eram o Antônio Silvio da Cunha Bueno e o Gabriel Migliori. Eles nos deram um apoio muito grande e com isso nós conseguimos, lá na Câmara, na Assembleia Legislativa, conseguimos aprovar o nosso processo. Aprovado o processo, a Câmara preparou então o decreto-lei com todos os novos municípios, inclusive o nosso, e encaminhou ao
governador do estado, que era o Adhemar de Barros, que promulgou a lei no dia 24 de dezembro, e nós recebemos o município de São Caetano como um presente de Natal, o Apêndice do Sul.